impactou, porque eu disse, bom, a glória da segunda casa vai ser maior que a primeira. E agora mudar a oração, a única oração que era repetitiva era a oração da restauração. E Sim. quando eu ouvi isso, me impactou demais. E, meu Deus, como assim, meu Deus? Eu já ouvi tantos testemunhos de que o Senhor transformou vidas, fez tudo novo no mesmo casamento, e aquilo ali ficava martelando na minha cabeça e eu não tinha coragem de orar. Um belo dia eu já não aguentava mais, assim, de continuar orando e vendo que quanto mais eu orava, mais as coisas ficavam difíceis naquele sentido. Eu comecei a chorar muito no meu quarto, trancada, e comecei a falar com Deus. E ali, com muito temor e tremor, e sem querer sair as palavras, eu disse assim: Deus, se o Senhor quer fazer algo novo, seja feito conforme o teu Acabou querer e a tudo. tua Acabou vontade. não, começou tudo novo, né? Quando a gente, porque assim, eu acho que o Senhor ele nos chama a ser verdadeiro, ser verdadeiros com ele. Ele tem muita, eu já escutei uma vez assim, Deus sonda os nossos corações, ele sonda, isso é um fato. Ele é Sim. tudo, ele é perfeito, mas assim, ele quer escutar. Ele quer ver um aquebrantamento na nossa vida, assim, ao ponto de dizer assim, eu preciso, eu quero que o Senhor faça assim. Porque Ele ama também nos entregar tudo da parte dEle. E saber que você está ali recebendo resposta da sua própria oração, da sua própria boca, nossa boca profética, né? Tudo que nós falamos para a nossa vida, que pedimos, é usado, assim, ao nosso favor e também ao desfavor, vamos dizer assim, né? Por isso que a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente pede. E tudo Como aquilo que que a a gente gente fala fala, com o né? Senhor. Isso. É muito forte. Estou muito impactada aqui ainda porque tem muitas coisinhas que eu Que você ainda tinha ouvido, não né? tinha ouvido. Não tinha ouvido. E a gente vai aprendendo, né? É. Porque assim, eu creio que tudo que eu estou vivendo aqui, tudo que nós estamos vivendo, a gente não sabe em que momento nós vamos precisar aplicar na nossa vida. A gente não Desse sabe. jeito, é Nós temos verdade. que estar em oração, vigilantes, mulheres, para que nós não venhamos a passar por algumas situações. Mas que se a gente chegar a viver algumas situações, a gente saber a arma certa para ser utilizada, né? E Isso Deus, mesmo. ele nos mostra, ele vai nos capacitando na nossa caminhada. E se tem uma coisa que eu creio mesmo que Deus ama, é quando a gente entende que a gente não pode. É aquilo que eu digo, bom, com as minhas mãos eu não tenho mais condições de resolver. É Então, verdade. assim, é entregar mesmo, é fazer entrega, se render, dizendo assim: eu reconheço que eu não posso, que eu não consigo, que eu não tenho forças, mas eu sei que o Senhor é Deus e o Senhor pode infinitamente mais. Então, naquela Glória a Deus. oração, eu reconheci ali que eu não podia realmente, de fato, fazer nada, mas eu cria que o Deus que estava cuidando de mim desde o princípio era o mesmo Deus que iria cumprir todos os propósitos dele para a minha vida. Porque o que eu vivo hoje, eu vivo o que é de Deus para a minha vida. Eu não Amém. busco fazer aquilo que eu quero fazer. Eu faço aquilo que realmente eu sei que Deus está me direcionando a fazer, que é vontade dele. Claro que a gente não pode ser hipócrita de dizer assim, Sim. eu não faço isso. Não, tem momentos que a gente age mesmo, né, com atitudes nossas, que não era para ser, mas é. Muitas vezes a gente falha, a gente erra, a gente entra em situações que não deveria entrar, mas a própria palavra de Deus nos ensina que nós devemos buscar o perdão. E quando a gente pede perdão e reconhece que falhou e que não quer mais viver aquela situação, se arrepende de verdade, Deus muda a história. E aí a gente entra também que eu sei que é uma Das das perguntas, perguntas exatamente. sobre o perdão, Sobre o perdão né? e sobre a importância do perdão para o destravamento do teu propósito, para você chegar até hoje aqui onde nós estamos hoje, né? Assim, tudo que Deus tem feito na tua vida, como Deus tem usado, aonde você tem alcançado, como Deus tem alcançado pessoas através da sua vida, do seu testemunho, da sua obediência, vamos falar assim a Deus, da sua transformação, porque para a gente viver os planos do Senhor, nós precisamos primeiro ser transformadas. Isso. Deus não vai usar ninguém antes de transformar, antes de fazer algo novo na vida daquela pessoa. E geralmente você vai ser usada ou usado naquela área que você mais sofreu.
naquela área que você mais foi provado, naquela área que você foi mais sacrificado, porque você começa a ter autoridade do assunto. Você começa a dizer, não, faça assim, vai por aqui, porque Deus nos levanta como conselheiras, não é verdade, assim, do reino dele, né? Proclamadoras da palavra, do evangelho do Senhor. Então, para que a gente fale sobre o Senhor, a gente tem que ter intimidade com ele. E na dor existe intimidade, né? Como existe intimidade na dor? Aí eu queria que você falasse um pouco, você estava se encaminhando já, sobre o perdão e o destravamento do teu propósito através do perdão. Liberar perdão não é fácil, né? Jamais eu vou poder abrir minha boca para dizer, é fácil, abra a boca, perdoe. Não, não é. Porque a dor, ela causa dentro de nós algo muito forte, que é aquela situação da rejeição, ela traz uma dor muito maior, porque mexe com as suas emoções. Né? Não mexe com o superficial, mexe lá dentro, com o mais profundo. Né? A dor, ela traz reflexões do passado. Aí você começa a lembrar do que você viveu, o que era de um jeito, passou a ser de outro. Era tão bom, e como é que de repente deixou de ser bom? Como é que alguém entra na minha vida e estraga tudo o que foi planejado. Então isso é mais uma certeza para que a gente tenha de que nós fazemos planos, mas quem realiza os planos nas nossas vidas é o Senhor. O homem faz planos, mas o realizar é do Senhor. É Ele que realiza, porque Deus vê o que eu e você não podemos ver. Deus faz Amém, o que nenhum de nós podemos fazer. Então Ele já sabe exatamente aonde nós vamos chegar. Ele sabe. Para Deus, nada é impossível mesmo. A gente já falou sobre isso. Então, o perdão é algo que é muito maior do que nós. É você entender que você viveu tudo aquilo, doeu, foi um processo difícil, mas que não vai valer mais a pena você continuar remoendo aquela história do passado. Começa a dar passos e a sair das lembranças que te destrói para crer que você pode, através da sua busca de intimidade com Deus, viver um novo tempo. E liberar perdão não é só abrir a boca, eu libero perdão. É você ter um momento seu, no seu quarto ou num local onde você saiba que é você e Deus. É verdade. E ali você abrir o seu coração, dizer, Senhor, eu não posso, eu não tenho forças, eu vivi isso, aquilo, é dolorido, foi um tempo, né, assim, contar a sua história sendo relatada para Deus. Mas Deus é onisciente, é onipresente, é onipotente, Ele já sabe tudo que eu vivi, realmente Ele sabe. Mas quando você ouve a sua própria voz ecoando, e você contando para Deus e para você própria o que você viveu, o que ardeu, o que doeu, o que queimou, o que te prendeu naquele espaço de tempo, naquilo que você não gostaria de ter vivido, quando você ouve a sua própria voz declarando Amém. Que você não quer mais viver aquilo, que você cansou, que você está disposto a viver a vontade de Deus, a cura entra dentro de você. É verdade, o posicionamento. Exatamente. Então ali... O posicionamento é muito importante. A partir do momento que eu declarei e disse, Senhor, eu não quero mais, eu creio que o Senhor vai fazer tudo novo na minha história, porque o Senhor já falou e porque a tua palavra ela é fiel e não volta vazia. Então eu quero viver aquilo que tu tens para minha vida. Amém. Então liberar o perdão foi um processo ali daquele tempo e eu vi que precisava ser contínuo. Então quando eu via determinadas situações, coisas, ou me encontrava com a pessoa, eu dizia para mim mesmo, eu liberei perdão em nome de Jesus. Eu não vivo mais presa ao passado. Eu sei que Cristo vive em mim. Eu quero viver os planos e os propósitos de Deus para minha vida. Então era constante. Ao ouvir alguma coisa, Deus já me libertou. Amém. Deus Glória já a Deus. me ajudou a liberar Glória a perdão. Deus. Então hoje eu estou aqui falando de algo que não mexe mais em absolutamente nada comigo. Amém. Não mexe. Glória eu sei a que Deus. eu realmente sou curada. Amém. E que o Senhor me ajudou nessa caminhada inteira a liberar o perdão ao ponto de amar. Eu não tenho... Antes eu sentia ódio, hoje eu sinto amor. Amém, glória a Deus. Hoje o processo da liberação do perdão me fez desejar
que essas pessoas vivam o que eu vivi. Em paz, ter esse na presença de encontro Deus, real né? com Jesus para ser Isso transformado. mesmo. E hoje eu já estou vendo muitas coisas acontecendo. Glória a Deus Né? por isso. Então, em nome de Jesus, se você está nos vendo, nos ouvindo, libere perdão, seja livre das, sabe, das armaduras, né? das armadilhas, das das correntes, das armaduras que a gente cria, porque a gente cria verdadeiras, como eu posso dizer, cascas, né, grossas, que termina achando que aquela blindagem que você criou emocionalmente vai te fazer viver diferente. Não, você não precisa fazer nada com suas próprias mãos. A gente é como se fosse assim, uma proteção. Uma Ninguém falsa me atinge proteção, né? aqui, né? Até no testemunho passado, a minha convidada foi a Mari e ela falou sobre isso. Que muitas vezes ela tinha um comportamento de uma mulher mais firme, mais dura, para se proteger. Era como se fosse assim, uma casca mesmo. E a gente termina se perdendo, né? Porque nós somos tão preciosas na mão do Senhor. E Ele quer só coisas boas para as nossas vidas, né, Gel? Exatamente. Então, Meu Deus. liberar perdão é um dos pontos principais para você viver o propósito estabelecido por Deus para a sua vida. É verdade. Esse é um dos É pontos verdade, importantíssimos. é verdade. É uma chave realmente. É uma chave, porque você imagina verdadeiramente. como é que Deus vai fazer algo novo na minha e na sua vida se eu só olho para o passado. Se Não eu tem como. lembro do passado como Não se eu tem estivesse como. vivendo hoje. Se o passado é algo que pega no meu tornozelo e me prende e evita com que eu dê passos longos. Meu Deus, é muito forte. É Jamais. algo que nos impede de viver o próximo nível e de ter uma intimidade realmente com o Senhor, assim, das nossas orações serem ouvidas, né? Tem isso também, as nossas orações, elas não são ouvidas por Deus quando nós estamos com o coração amargurado, porque não adianta a gente querer acessar. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Então imagina, o nosso corpo, templo do Espírito Santo, ele habita em nós e nós estamos amarguradas. Não faz sentido, né? E não é só a amargura, né, Lari? É também você querer prender o outro a um sentimento. Isso. Né? O outro vai vivendo e você vai olhando para o outro e tá feliz, tá isso, tá aquilo, outro, e você paralisado. Então você tem a certeza que não é o outro, é você que realmente está sendo presa a algo que não é vontade de Deus. É verdade. Para vocês que não sabem, a Geonine, ela foi minha líder durante 2 períodos da minha vida, né, Gel? Tanto no Ministério dos Mãos Estendidas, que foi na Igreja El Shaddai, onde eu aprendi coisas maravilhosas, assim como no Únicas. O Únicas é um projeto de mulheres que a idealizadora é a Geonine, através do Espírito Santo de Deus, que ela vai ter a oportunidade aqui de falar sobre esse projeto, como é que funciona, tudo para que vocês tenham acesso, porque é muito importante. Eu fui alcançada muitas vezes, eu sou resposta de oração deste projeto. Únicas, assim, eu posso te falar, é uma honra falar do Únicas para mim, porque antes mesmo de chegar aqui, eu estava conversando com o Lucas, a importância do Únicas na minha vida, a sua importância. Eu aprendi muita coisa com você, com o Únicas, com as mulheres do Únicas, com aquela rede de apoio ali de mulheres. Louva a Deus por esse projeto, pela sua disponibilidade de fazer tudo, como eu falei, com tanta excelência, tudo com tanto zelo, de detalhes, tudo nos mínimos detalhes. Eu aprendi com você o que é se consagrar, eu aprendi com você o que é orar antes de uma grande obra, como uma obra como essa. Eu aprendi com você, através da sua vida, através do Únicas, das mulheres do Únicas, a jejuar verdadeiramente, a importância de estar junto ali em oração, de não fazer nada despreparada de qualquer jeito, de sempre perguntar a Deus se devemos ou não fazer, se devemos ou não tomar um passo adiante. Te agradeço demais, Gel. Eu te agradeço demais porque, assim, é como o Senhor falou para mim, quando eu fui te convidar, ele falou assim, gratidão. Eu sou grata a Deus pela sua vida, sou grata a Deus pelo teu chamado, por tudo que nós vivemos juntas e por tudo que nós ainda iremos viver, porque a gente não sabe
o que tem aí pela frente. Isso mesmo. Existem tantas possibilidades, existem tantas mulheres, existem tantas coisas para se fazer juntas, em Deus, né? E verdadeiramente é isso. Hoje você está aqui no Geradas para o Milagre, mas eu já estive no Únicas. Hoje o Únicas está aqui junto com o Geradas para o Milagre. Veja que maravilha. O meu propósito foi despertado através da tua vida, através da oração daquelas mulheres. E hoje, mais do que nunca, eu vejo a importância de um projeto que apoia mulheres. A importância de você acreditar em uma mulher que está apenas começando, que assim foi eu. Engateando ali nas fraldas ainda, não sabia de muita coisa, e eu aprendi com vocês, que eu digo porque nós éramos em 12, uma liderança, a Janine é líder desse projeto, mas eram 12 mulheres ali intercedendo, orando, fazendo com que as coisas acontecessem.